Fala aí pessoal, professor Sérgio Pisotti aqui para mais uma correção de atividade. Vamos corrigir agora a atividade do nono ano, é a atividade 5, que foi ofertada no dia 22 de março e 26 de março, né, naquela semana entre o dia 22 e 26. Essa atividade, o título dela começa com que lugar ocupo na sociedade, vivendo em um mundo globalizado. Vamos aí fazer a leitura dessa explicação aí. Nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico interligou o mundo, permitindo às pessoas comunicar-se de diferentes lugares em tempo real. Esse desenvolvimento, além de revolucionar a comunicação, colaborou para a tecnologia tornar-se acessível para um conjunto maior de pessoas. Hoje, muitas pessoas, desde cedo, têm familiaridade com equipamentos e programas de informática e de telefonia. Esse processo é marcado por mudanças ocorridas no mundo nos últimos anos. O que é a globalização? É o desenvolvimento tecnológico que permitiu a invenção de celulares, de computadores e com eles das redes de integração, como a internet e os programas de mensagens instantâneas, né, como o WhatsApp aí. É uma das características de um processo que, ao longo dos séculos, tem promovido uma ampliação nas relações comerciais entre os países. A esse processo se dá o nome de globalização. Origem, né? Da onde começou essa ideia de globalização? Esse movimento teve início no século XVI, ali lá em 1500, com as grandes navegações, quando os europeus conquistaram aí as terras do Novo Mundo. Aí tá até bem aspas aqui o conquistaram, né? Porque tem a ideia aí também de encontrar, porque conquistar você já tinha ali alguma população, um povo nativo vivendo ali, né? Então, as terras do novo mundo para quem? Novo mundo para quem está encontrando aquele novo, mas para uns aquilo já era uma terra bem usada e bem antiga, né? Então, por isso também essa expressão novo mundo, porque é um olhar a partir da Europa, um olhar a Europa como centro das coisas, um olhar eurocêntrico, né? Temos que tentar entender também aí na leitura essas questões e fazer esses paralelos e conexões quando a gente faz essas leituras. Então, um novo mundo e milhares de pessoas migraram para as colônias, né? No caso aqui, o Brasil é um exemplo de colônia de Portugal, no caso, que é um país europeu. Outra fase da globalização ocorreu com a Revolução Industrial, que foi a do século XVIII, né? Em torno de 1700 e pouco, que se caracterizou pelo uso das máquinas e pela substituição do trabalho artesanal pela mão de obra assalariada. Então, o primeiro momento foi a das grandes navegações, o segundo momento foi a da Revolução Industrial, e agora vamos continuar aqui a leitura. A Revolução Industrial favoreceu o sistema capitalista e promoveu um aumento de trocas econômicas. Estas mudanças ficaram mais intensas no final do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, pois foi aí que o neoliberalismo ganhou força e acelerou o processo de globalização econômica. Que aí nós temos a terceira fase. Né? A fase mais recente da globalização teve início na década de 70 e é marcada pela revolução técnico-científica informacional, que é a revolução, né, que a gente chama aí da técnica atrelada à ciência e a questão das tecnologias da informação, que entrando nesse cenário aí faz com que todo esse processo da primeira e da segunda etapa se intensifique e fique muito mais dinâmico, conectado e mais rápido. E aí vamos aqui para as características da globalização. Quais são as principais características? Aumento das relações econômicas entre os países. Galera, consequentemente, se você tem um avanço das técnicas, né, como aqui a revolução técnico-científica informacional, o avanço da ciência, né, o avanço dos estudos, do conhecimento, permitiu com que engenheiros, enfim, criassem navios, criassem aparelhos celulares, telefones, enfim, os avanços da telecomunicação, dos meios de transporte. Então, o avanço da ciência promove automaticamente, né, os avanços técnicos e informacional. Então, olha só, o aumento das relações econômicas entre os países. Se os países antes eles tinham relações econômicas eram difíceis porque a troca de mercadorias, o dinheiro, tudo isso ainda era feito de forma bem simples. E aí você tem uns avanços da comunicação, possibilitando da comunicação entre os países, o avanço dos meios de transporte, fazendo com que um navio tenha uma velocidade muito maior e uma capacidade de quantidade de cargas a ser transportada muito maior do que antes. Isso
faz com que as relações comerciais entre os países fiquem mais eficientes, mais eficazes e funcionem bem melhor, né? Maior produção e consumo de bens e serviços globais. Consequentemente, se você tem aqui a primeira opção, né, que é o aumento das relações econômicas sendo efetivada, o preço do produto fica menor e também a questão dos marketings, né, a questão das propagandas entrando, gera o que? A maior produção do consumo de bens e serviços a nível global. E as informações disseminadas e instantâneas, aí no caso nós temos as tecnologias de informação. Hoje você pode saber de um evento que acontece em qualquer lugar do mundo praticamente de forma instantânea. Aí com frações de segundos você já tem essa informação na palma da sua mão pelo meio do celular. Surgimento de empresas multinacionais e transnacionais. Então, assim, voltando aos avanços tecnológicos que possibilitam que um país, vamos dar o exemplo, uma Espanha, né? A Espanha, por exemplo, tem uma empresa no Brasil e ela consiga se comunicar com essa empresa sem precisar fazer essa viagem longa, né? Hoje ela também, se precisar fazer essa viagem, ela não é tão demorada, porque nós temos os meios de transporte muito mais avançados, muito mais velozes do que antes. Então nós temos aí um surgimento dessas empresas multinacionais, que são empresas que são de países normalmente desenvolvidos e que têm a sua sede fica nos países desenvolvidos e que tem aí suas filiais, né? Partes delas, principalmente da questão da produção, parte da produção dela fica nos países subdesenvolvidos, que são chamadas empresas multinacionais que estão aí em diversos países do mundo. Aqui no caso do Brasil não é diferente. Aqui nós temos até um exemplo aqui, ó, o McDonald's é americano e está em diversos países do mundo, é uma empresa multinacional. Ela, porque ela tem várias nações, em multinações, mas ela pertence a uma nação só. Ela é dos Estados Unidos, mas ela está instalada em várias nações do mundo. Surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais. Então, olha só, surgimento de blocos econômicos. Às vezes, para um grupo de países de um continente ou de uma região, para se fortalecer e competir com países mais poderosos, aí como os Estados Unidos e China, por exemplo, no caso atual, alguns países se juntam e formam grupos, blocos econômicos para tentar competir a nível internacional com esses países mais desenvolvidos, como é o caso do Mercosul. A União Europeia é um exemplo de bloco econômico, né, que se junta aí para tentar se fortalecer e tentar competir a nível internacional com os outros países. Então isso também é um fenômeno da globalização. A diminuição de barreiras comerciais. Com a globalização também você tem a possibilidade, e até também com as instituições internacionais como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, de quebrar as barreiras comerciais. O que é uma barreira? É quando um país cria um entrave, cria uma dificuldade para que uma relação comercial não aconteça com outro país, para que ele possa favorecer talvez o mercado interno. E aí vem a OMC e vem outros países do mundo tentando quebrar essas barreiras comerciais para que a circulação comercial ela ocorra de forma praticamente livre, sem nenhuma barreira impedindo que aquela situação ocorra. Então isso também é um fenômeno que acontece na globalização. E mais um aqui, os avanços tecnológicos e meios de comunicação. Os avanços tecnológicos, já expliquei ali, que é justamente graças à Revolução Industrial, à Revolução Técnico-Científica Informacional, essa ideia das tecnologias, principalmente da comunicação, né, do transporte, estarem avançando a nível jamais imaginado. A comunidade, né, o mundo, comunidade global, vamos dizer assim, ela fica conectada, você consegue conexão com qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, e também consegue a capacidade de deslocamento, tanto de mercadorias, de produto, né, por meio dos meios de transporte cada vez mais avançados. Então, um exemplo assim básico é quando você tinha ali a caravana, né, aí por meio das caravelas que vinham de Portugal para o Brasil, levavam em torno de 3 meses para chegar ao Brasil, vindo de Portugal até o Brasil. Hoje você com um avião você consegue fazer aí em 10 horas, 12 horas, até menos, fazer uma viagem do Brasil para Portugal. Em menos de 24 em um dia você consegue efetivar uma viagem dessa. Então você consegue ver aí os avanços tecnológicos nos meios de transporte, principalmente nos meios tecnológicos, né? Os avanços tecnológicos nos meios de transporte, nos meios de produção, nos meios de comunicação,
que são esses principais aí que vão trazer essa característica da globalização. Então aí vamos ver agora quais são os pontos negativos e os pontos positivos desse fenômeno. Os pontos negativos da globalização é que ela concentra a concentração de riqueza, a maior parte do lucro das empresas transnacionais fica nos países desenvolvidos. É o que eu falei lá das multinacionais e transnacionais. Essas empresas elas são de um país desenvolvido e elas têm as suas filiais, são filhas delas em países subdesenvolvidos. Por que elas fazem isso? Porque a mão de obra dos países subdesenvolvidos elas são mais baratas do que dos países desenvolvidos. Então elas vão buscar nesses países mais pobres, né, diminuir o valor do produto para que ela consiga vender mais o produto dela e que ele fique mais barato. Então, quando essa empresa, vamos dar um exemplo aqui, o McDonald's, a Volkswagen, a Ford, que agora saiu parte dela do Brasil, ela vem para o Brasil, ela produz aqui no Brasil, parte da riqueza que ela produz no Brasil volta para o país de origem dela. Então vamos lá, o McDonald's volta para os Estados Unidos, a Ford volta para os Estados Unidos, a Volkswagen volta para a Alemanha. Então nós temos aí um exemplo de como que é os pontos negativos. Ah, mas pode falar assim, mas gera emprego. Sim, mas sem emprego ela também não tem como funcionar. Fala assim, mas uma indústria vai gerar emprego. Sim, mas ela precisa de trabalho para ela funcionar. O emprego é uma base da existência dela. Até ela substituir todo mundo por robô, né? Então, a princípio, é um ponto negativo da globalização. Aumento do desemprego. A globalização e a revolução tecnológica e científica causaram a automação. O que é automação? É justamente essa substituição dos homens pelas máquinas. Então, olha só, com os avanços tecnológicos, né, a globalização com a revolução tecnológica e científica causaram a automação, que é o que eu acabei de falar, até substituir os homens, até substituir os seres humanos pelas máquinas. E isso vai gerar o quê? Desemprego, né? Os robôs, as máquinas realizando o trabalho que antes eram feitos pelos humanos. Isso é um ponto negativo. E a descaracterização dos costumes culturais. Um exemplo aqui é o Brasil. O hambúrguer não é um hábito, um costume cultural nosso. Hambúrguer, cheeseburger, isso é um costume cultural, o fast food, né, comida rápida, é um costume cultural americano, dos Estados Unidos. E isso vem para cá graças à globalização. Com a instalação dessas multinacionais no Brasil, nós criamos um hábito, um costume cultural de comer esse tipo de alimento e também até na língua, né? A gente acaba falando palavras que nem são da nossa língua materna. Então, assim, hambúrguer não é uma palavra do português, cheeseburger não é uma palavra do português, então acaba descaracterizando os costumes culturais. Mas também ela acaba, a globalização também acaba tendo que se adaptar aos costumes culturais de determinados lugares. Se você chegar na Índia, por exemplo, o McDonald's lá não vai poder oferecer a carne de hambúrguer bovina, porque lá eles não comem o boi, né? A vaca lá é sagrada. Então nós teremos ali uma adaptação, mas a existência do McDonald's estará presente lá. Então você terá uma adaptação para atender também os costumes culturais. Mas normalmente ela descaracteriza os costumes, porque na Índia teve uma resistência quanto a isso. Exploração de matéria-prima e mão de obra. Olha só, com esse aumento do consumo, o aumento da produção, a exploração das matérias-primas e mão de obra barata, né, ela acaba sendo uma coisa a nível mundial. Primeiro, para que tenha produção de produtos, há necessária a extração de matéria-primas. Então você tem ali uma extração de forma exagerada e sem preocupação com o meio ambiente da matéria-prima do mundo. Então você tem ali uma degradação ambiental muito grande. E a mão de obra barata é porque você tem ali a procura sempre de lugares do mundo onde a mão de obra é mais barata. Se um país começa a melhorar o salário dos trabalhadores, oferecer direitos àquele trabalhador, aquele país acaba ficando um pouco dificultoso para que as indústrias se instalem ali. Então ele vai buscar um outro país com a mão de obra mais barata e isso faz com que cada vez mais no mundo a mão de obra do trabalhador fique mais desvalorizada. Então o trabalho cada vez mais é desvalorizado, tanto por essas questões quanto pela questão da automação, porque você tem ali hoje a substituição dos seres humanos pelas máquinas, fazendo com que o trabalho do ser humano fique mais desvalorizado ainda. Então são pontos negativos bem complicados gerados
complicados gerados pela globalização. E os pontos positivos: combate à inflação, né? A globalização aí ela acaba tendo esse intuito de fazer com que quanto menor a inflação de um país, ou seja, menor o valor dos produtos sejam, quando os produtos são muito caros, eles valem mais do que eles deveriam valer, acabam com que os países não conseguem ter uma relação de consumo legal, eles não conseguem vender bem, e aí a economia fica um pouco complicada de se desenvolver. Então a globalização ela traz também essa ideia de combater a inflação. Os países necessitam buscar combater a inflação para que consigam com que a economia fique saudável e a relação de consumo, compra e venda seja efetivada. Maior acesso do consumidor a produtos importados, mais baratos, meios de transporte, meios de comunicação, você consegue hoje comprar produtos aí de diversos lugares do planeta e importar, né, esse produto até mesmo mais barato do que você consegue achar dentro do seu país, assim como produtos também, né, nacionais. Investimentos estrangeiros em outros países. Aquela situação, a própria multinacional acaba sendo um investimento estrangeiro em outro país. Ou assim, um país, uma empresa americana quer investir na extração de petróleo do Brasil, ou ela quer investir na extração de ferro, do minério de ferro no Brasil. Então isso daqui é uma coisa que a globalização permitiu, fazer investimento. Antes, isso era feito de forma de dominação, né? Como os portugueses vieram para o Brasil, dominaram ali aquelas terras que hoje são chamadas de Brasil e começaram a explorar o ouro, entre outras coisas que o Brasil tinha como riqueza, de forma de dominação, onde Portugal era metrópole e o Brasil era colônia. Com a globalização, os avanços, hoje há possibilidade de investimentos estrangeiros. Mas lembrando que a riqueza, isso é um fato positivo, mas também negativo, porque esse investimento ele vai trazer uma vantagem, mas também a riqueza principal o lucro principal desse investimento, ele vai retornar para o país de origem desse investimento. Desenvolvimento tecnológico, sim, olha só, nós estamos conseguindo ter aí uma correção de uma atividade por meio digital, por meio tecnológico, graças a todos esses avanços, né, que foram sendo alcançados com a globalização. E esses avanços tecnológicos eles estão no meio de comunicação, de transporte econômico, na questão de saúde, de educação, de lazer. São vários avanços que são atingidos, né, com esse processo. E a possibilidade de troca de culturas e costumes, enriquecendo o conhecimento sobre outros países. Realmente, você hoje tem a possibilidade de viajar, de se comunicar pelas redes sociais, e de estar em contato com outras culturas, enriquecendo, né, o conhecimento pessoal, o seu conhecimento cultural sobre outros países e sobre o mundo de forma geral. Você consegue usar mais o mundo hoje, vamos dizer assim. E melhora do relacionamento entre os países. Realmente também, a comunicação, ela permite com que os países se comuniquem mais, todos os países estejam ali, mesmo que havendo uma desigualdade, em contato um com os outros, podendo tentar mediar conflitos aí por meio da ONU, Organização das Nações Unidas, entre outras fontes e ferramentas e caminhos para se alcançar determinados objetivos no intuito de melhorar o relacionamento entre os países. Então, esses são os pontos positivos da globalização. E vem as atividades. Descreva com suas palavras o que você entende pelo fenômeno da globalização. Bom, está no texto a resposta, mas vocês podem tentar desenvolver uma resposta aí mais crítica sobre essa pergunta aí, sobre o que é o fenômeno da globalização. Está no texto, eu não vou falar aqui a resposta, né, mas está no texto lá, dá uma analisada que vocês vão conseguir responder. Questão número 2. Uma das características da globalização é o avanço tecnológico dos meios de comunicação e meios de transporte. Explique que avanços são esses. Galera, que avanços tecnológicos foram no meio de comunicação? Os avanços do telefone, da internet, que possibilitam da televisão, satélites, que possibilitam a comunicação de qualquer parte do mundo, né? Às vezes até fora, a comunicação até fora do planeta Terra. Quando uma nave aí vai para fazer alguma missão no espaço, há comunicação. Então isso daí é um avanço da globalização e dos meios de transporte também, como eu falei. Já tem viagens aí espaciais, já existe
esses navios cargueiros que, por meio dos containers, aquelas caixas, né, transportam produtos pelo mundo inteiro e em tempo recorde, com uma velocidade extraordinária e a nível de segurança também. Você tem cabos de fibra ótica passando por debaixo dos oceanos, interligando continentes, aí como o Brasil, interligando com a Europa, com os Estados Unidos, para que a internet ela funcione de forma efetiva e integre os países, dando até uma noção aí, uma falsa noção de que o mundo parece até que diminuiu, né? Porque parece que tudo fica mais rápido, as informações que acontecem lá no Japão, aconteceu um tsunami no Japão, a gente sabe aqui, parece até que foi aqui perto, por causa desses avanços dos meios de comunicação, dos meios de transporte. Lembrando que esses avanços, eles são desiguais, tá? Eles não acontecem da mesma forma em todos os lugares do mundo. Os países desenvolvidos, eles vão se desenvolver mais e os países mais pobres, eles vão ter mais dificuldade de desenvolvimento. Então isso é um problema da globalização, que ela não conseguiu resolver o problema da desigualdade, das disparidades econômicas e de acesso à informação, comunicação, transporte, para se inserir dentro desse mundo globalizado. Ela, pelo contrário, ela acentuou as desigualdades. E partindo para a questão 3, aponte 2 pontos positivos e 2 pontos negativos da globalização, explicando cada um deles. Aí vocês voltam aí no vídeo e vejam, né? São os pontos negativos e os positivos, explicando, eu fiz uma explicação detalhada de cada um, para vocês responderem isso daí. E a número 4, a globalização tem oferecido ao mundo uma maior velocidade em relação a capitais, mercadorias, fluxos de pessoas e informação. Você se sente parte da globalização? Por quê? Então olha aí, vocês vão fazer uma reflexão. Se, por exemplo, vocês conseguem estar inserido dentro dessa relação com o dinheiro, com as mercadorias, vocês conseguem comprar coisas que vêm de outro país, né? Vocês conseguem viajar promovendo um fluxo de pessoas e de informação. Então vocês se sentem aí parte dessa globalização? Sim ou não? Respondam, isso é uma questão pessoal. Bom, galera, finalizei aí a explicação para vocês, uma ideia de tentar explicar um pouco o texto, para tentar resolver as atividades. Espero que vocês tenham gostado. Quem aí assistiu ao vídeo, coloque aí no comentário o nome de vocês, a turma e a escola de qual vocês pertencem, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado e fiquem com Deus aí. Um abraço.